Então, nós falamos, até agora, nós só conceituando vocês. Então, nós vimos como estão relacionados os grupos de metazoários. Então, nós vamos ter os protozoários, grupo irmão de metazoários. Metazoários, nós vamos ter todo aquele agrupamento. Então, nós vamos ter os metazoários mais basais, nós vamos ter Lophotrochozoa e Ecdysozoa, sendo a Ecdysozoa o mais abundante de todos. Então, 90% de todos os invertebrados são ecdysozoários, certo? Não esqueçam disso. E eles fazem parte, então eles integram grande parte da biodiversidade que existe no mundo. Então, nós vamos encontrar esses usuários em todos os cantos, em todos os ambientes, praticamente, compondo essa biodiversidade louca que nós temos no mundo. E eles precisam ser estudados, né? Então, eles precisam ser analisados, porque eles são a maior parte de todos os metazoários e eles estão presentes em todos os cantos do mundo. Eles precisam ser estudados. E por que eles precisam ser estudados? Basicamente, para responder essa pergunta, que é importantíssimo, né? Quando você está estudando algum tipo de organismo, para responder ela, nós temos que levar em consideração 3 eixos principais de resposta. A primeira é, precisa ser estudado para nós termos o conhecimento biológico daquela espécie. Por quê? Porque nós precisamos conhecer, as espécies precisam ser conhecidas. Nós precisamos saber, por exemplo, qual que é a morfologia daqueles organismos. Nós temos que saber qual que é a característica diagnóstica daquele organismo. O que distingue ele de outro organismo, de outra espécie. Por exemplo, qual que é os ciclos reprodutivos dele, como que eles se reproduzem, nós também temos que saber isso. Nós temos que responder quantos filhotes, por exemplo, ele produz cada vez que em cada ciclo reprodutivo dele. Nós devemos saber qual que é o tipo de alimento que ele utiliza, então qual que é a alimentação básica utilizada pelo organismo para fazer forrageamento. Nós precisamos saber quais são os tipos de ambientes que ele ocorre, quais são os tipos de ambientes que ele tolera e quais aqueles que ele não tolera. Então, tudo isso tem que ser respondido. Esse é conhecimento biológico. Nós temos que saber isso para entender aquela espécie. Ao segundo eixo de resposta para essa pergunta, por que precisam ser estudados, é para conhecer o valor da espécie. Então, toda espécie tem seu valor intrínseco. O que isso significa? Que nós temos o dever moral, como biólogos, como seres humanos, de estudar aquela espécie, mesmo que ela não nos traga valor econômico, não nos traga um valor, uma importância, ela não tem uma importância econômica, né? Ela tem um valor intrínseco. Então, basicamente, nós temos que estudar esses organismos porque ele tem um valor intrínseco. Ele existe, ele é produto de uma evolução, ele é produto de um processo biológico incrível e por isso nós precisamos estudar ele. Essa é a base filosófica do estudo de todo ser vivo, que todo biólogo tem que ter. Mas, além disso, nós precisamos saber qual que é o valor também ambiental daquela espécie. Por exemplo, se eu retirar uma espécie de abelha, vamos pegar uma portamona, por exemplo. Eu retiro ela daqui da nossa região, ela é extinta daqui da nossa região. Qual é o impacto que isso vai causar? Se eu acabar com todos os meliponídeos, qual que é o impacto que isso vai causar no meio ambiente? Se eu acabar com todas as abelhas, qual que é o impacto que isso vai causar no meio ambiente? Qual que é a importância ambiental? O quanto ela é fundamental para manter o equilíbrio do ambiente? Algumas espécies são chamadas espécies chaves. Elas são conhecidas como espécies chaves. O que são espécies chaves? São espécies que ela tem um valor, ela tem uma importância tão grande ambiental para manter o equilíbrio, que quando a gente retira ela, várias outras espécies elas vão ser extintas juntas. Então, quando uma espécie ela é retirada daquele ambiente, ela é extinta daquele ambiente, as outras também vai. Então, tem algumas espécies que são espécies chaves, para manter o equilíbrio e manter a manutenção do ecossistema funcionando. E tem algumas espécies que têm valor, além do valor ambiental, além do valor intrínseco dela, tem valor econômico. Um exemplo é a abelha. As abelhas, né, de forma geral, independente se é uma apis mellifera, que ela é introduzida
é um híbrido introduzido no nossa região, ou se for uma liponídeo, que é uma espécie nativa aqui da nossa região, as abelhas indígenas sem ferrão, elas fazem manutenção das plantações, das lavouras. Então, lavouras que apresentam flor e precisa ser polinizada, são feitas por abelhas. Então, se você extrair esse organismo daquele ambiente, você extinguir ele ali daquele ambiente, nós vamos ter um impacto muito grande econômico, né? Nosso país ele é substancialmente agrícola. Então, se você retirar isso, a economia é agrícola. Então, se nós temos balança positiva, no caso no Mato Grosso nós temos balança positiva todo ano, graças à agricultura. Se nós retiramos ela, nós vamos ter uma quebra econômica muito grande, além de passar fome, né? Nós vamos morrer de fome. Sem contar que nós podemos morrer além de ser de fome, né? Porque se você acabar com as abelhas, você acaba com as plantas, né? A reprodução de muitas plantas que têm flores. De muitas angiospermas. Além disso, alguns organismos têm valor que produz produtos farmacológicos, que vai dar muito lucro. Nós vamos ter organismos que são produzidos, que produz matéria-prima para a indústria, como, por exemplo, a seda. Nós temos o mel produzido pela abelha também, que tem valor econômico. Então, tem isso. Então, as espécies podem ter valor econômico, ela pode ter valor social, porque algumas causam doença. São transmissores, vetores de doença, como, por exemplo, os mosquitos, né, os pernilongos, Anopheles, Aedes aegypti, que transmite arbovirose. E tem valor ambiental e tem o seu valor intrínseco. Além disso, outro eixo para responder essa pergunta é como que essa espécie ela vai sofrer os impactos antrópicos e climáticos que é causado pelo ser humano, por exemplo, ou que é natural da Terra. Como que ela pode sofrer? Como que ela vai responder a isso? Porque o ser humano ele causa alteração ambiental e ele causa alteração do clima. É sabido que as mudanças climáticas que estão em curso hoje no mundo, ela é decorrente das alterações ambientais causadas pelo ser humano. Emissão de gases poluentes, a queima de combustíveis fósseis, enfim. Mas ele não causa só alteração a nível global, né? No caso, impactos climáticos a nível global, que é no caso das mudanças climáticas, do aquecimento global, o efeito estufa acelerado. Nós também temos a questão dos impactos climáticos microclimáticos, né? Os impactos climáticos locais. Por exemplo, quando nós temos uma área de floresta, a gente retira aquela floresta e cria uma cidade naquele local, ou então eu crio uma lavoura de soja naquele local, ou então eu crio um bairro naquele ambiente, eu tenho uma alteração microclimática. Então, o clima, que antes era regulado por uma floresta, ou por um ambiente florestado, ou um ambiente de regeneração, quando ele é cortado, aquela mata é cortada, aquela vegetação é cortada e transformada em um outro tipo de cultura, eu causo uma alteração no microclima, então fica mais quente. Geralmente, quando você coloca uma lavoura, a lavoura é sazonal, ela fica mais quente também. Mesmo quando a lavoura está ali presente, ela já aumenta a temperatura. Mas quando retira a lavoura, faz a colheita e fica só o solo arado, aumenta ainda mais a temperatura. E isso tem resposta em cima dos organismos que viviam ali. Então, é bom saber, então, por exemplo, como que aquelas espécies elas respondem a mudanças do uso e cobertura do solo, a mudanças na estrutura ambiental ali que foi transformado pelo ser humano. E também como ela vai responder a mudanças do clima, né? Aumento do clima, temperatura global. Então, essas são três eixos que a gente utiliza para responder. Por que precisa ser estudado? Para isso, para conhecer a espécie, para saber qual o valor da espécie e para saber como elas vão responder a mudanças ambientais e climáticas. Então a gente nunca pode esquecer eu gosto dessa frase do Edward Wilson, que ele que escreveu o livro Diversidade da Vida, que esse aqui, todos vocês que puderem leiam, ele é um ótimo
biólogo da conservação, ele fala essa frase, e eu gosto muito dela, que ele fala que poucos habitats do mundo com 1 km² contêm menos de 1.000 espécies de plantas e animais. Então, nós temos, na maior parte do mundo, qualquer ambiente, ele é muito diverso. Ele tem uma biodiversidade muito grande. Ele é muito rico, ele é muito abundante, então ele tem uma diversidade alta. E quando a gente considera os ambientes tropicais, isso é muito maior. Então, as regiões que nós estamos vivendo, essa região aqui tropical, pluvial, de florestas úmidas, ela tem ela tem dezenas de milhares de milhares de espécies em qualquer cantinho. E quando você altera o ambiente, você faz com que haja uma diminuição nesse número de espécies. E quando a gente transforma o ambiente totalmente, por exemplo, quando eu pego uma mata e eu retiro partes dela, eu já vou ter uma redução no número de espécies que ocorriam ali naquele local. Mas quando eu corto a floresta inteira e transformo, por exemplo, uma pastagem de soja, eu perco praticamente todas as espécies. Então, cerca de 95% das espécies, 98% das espécies que ocorriam naquele ambiente desaparecem. Então, é importantíssimo nós estudarmos essas espécies, esses ambientes, para a gente não perder conhecimento biológico, porque muitas vezes a gente perde conhecimento biológico. Na nossa região, nós perdemos muito conhecimento biológico, porque nós perdemos espécies vegetais que foram cortadas, foram extintas, que ocorriam aqui, não ocorrem mais. E, quiçá, não ocorre em nenhum outro canto, que são espécies endêmicas. Espécies de artrópodes que ocorriam aqui poderiam ser endêmicas. Espécies de peixes que ocorriam aqui poderiam ser endêmicas. Então, é importantíssimo estudar, porque a biodiversidade está aí. E essa biodiversidade está sendo perdida. Nós estamos perdendo essa biodiversidade devido à alteração ambiental que o ser humano causa no ambiente. Alteração ambiental que o ser humano causa. E como a gente faz esse estudo? Basicamente, através de 2 métodos, que é a amostragem e o monitoramento. Qual que é a diferença entre amostragem e monitoramento? Basicamente, a amostragem, de acordo com o dicionário OL da língua portuguesa, a amostragem é a ação, processo ou técnica de escolha de amostra ou amostras adequada ou adequadas para análise de um todo. Então, o que isso significa? A amostragem não é nada mais, nada menos que a retirada de uma parte para você analisar o todo. Então, por exemplo, ali no caso, no nosso exemplo, na nossa foto aqui, eu estou amostrando uma população de dourados, por exemplo, no Rio Paraguai. É uma espécie de peixe que ocorre no Rio Paraguai. Então, eu quero responder aquelas perguntas que eu tinha lá, qual que é a importância ambiental, qual que é o valor da espécie, qual que é o conhecimento, eu quero conhecer a espécie, conhecimento biológico da espécie, o valor ambiental, o valor econômico, enfim, desse dourado. E como que eu faço isso? Eu vou lá no Rio Paraguai, sei onde está ocorrendo a espécie de dourado, uma população de dourado, eu vou lá e coleto um tanto e levo para o laboratório e analiso. Isso é fazer a amostragem. Eu retirei uma parte do todo, uma população maior, eu retirei um número de indivíduos, né, alguns indivíduos, retirei e levei para o laboratório para analisar. E aí eu vou fazer inferência sobre a população a partir daquela amostra. Então, eu vou fazer a inferência da população a partir daquela parte que eu colhi. Então, a amostragem basicamente, para vocês, ficar mais claro para vocês, como se vocês tirassem uma xerox de uma parte de um livro e levassem para casa. Então, você vai ter uma parte do livro ali disponível para você analisar o livro. Ou, em outro exemplo que nós podemos utilizar também, é quando você pega um livro, vamos pegar um livro de 500 páginas, você vai fazer a amostragem daquele livro. O que você vai fazer? Você vai lá, abre o livro, arranca 3 páginas do livro de forma aleatória, leva para casa e você vai chegar à conclusão do livro, sobre o assunto que o livro trata, sobre a qualidade literária do livro, sobre as implicações que o livro pode causar, a partir daquelas 3 páginas. Você tirou uma parte do livro, você levou para casa para analisar e você vai inferir
o livro inteiro a partir daquela parte, certo? Isso é uma coleta pontual. Alguns problemas da amostragem que nós temos que vocês têm que ter em mente e levar em consideração. Por exemplo, nós temos 3 populações distintas aqui. Nós temos essa população de suricata, essa população de macaquinhos e essa população de leoas, ou de leões. Vamos considerar que tem um macho aqui no meio. Quando eu faço a amostragem desta primeira população aqui, de suricata, que tem 3 indivíduos, somente 3 indivíduos, quando eu vou lá e coleto 2, eu amostrei, fiz a amostragem de 2, coletei e levei embora para o laboratório, eu posso estar causando um impacto muito grande sobre esta população aqui e eu posso estar extinguindo essa população, porque ela não é viável. Se eu retirar 2 indivíduos daqui, ela deixa de ser viável reprodutivamente e a espécie morre. A espécie desaparece ali daquele local. Então, eu levo à extinção aquela espécie. Aqui acontece a mesma coisa. Se eu retirar 2 indivíduos dessa população aqui, que tem 3 macaquinhos, essa população se torna inviável localmente e ela vai ser extinta. Então, nós temos que considerar isso quando nós vamos fazer a amostragem. Nós temos que conhecer, além da espécie, nós temos que conhecer também o ambiente que eu estou amostrando, a situação daquela população. A não ser que nunca foi feita nenhuma amostragem ali naquele local, mas se já foi feito, você já vai saber. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande e muitas vezes evitar fazer coleta. Aqui, nesse caso, a gente podia fazer a amostragem só observando, não necessariamente sendo necessário levar embora para o laboratório. Nesse caso aqui, dessa população um pouco maior, a gente pode tirar 2 indivíduos que nós não vamos causar um impacto muito grande, porque ela ainda vai ficar reprodutivamente viável. Nesses casos aqui, até um indivíduo que a gente retirar, eu posso causar um impacto muito grande na questão não só de indivíduos, eu estou falando na questão genética mesmo. Nós temos perca genética muito grande. Quando a população é muito pequena, eu retiro uma parte, uma amostragem, eu posso levar uma perca genética muito grande e tornar ela inviável. Além disso, nós temos outros 2 problemas da amostragem. O primeiro quando a gente vai lá e faz a coleta, às vezes a gente pode fazer uma amostragem real do ambiente, mas às vezes a gente pode fazer uma amostragem que não é tão real assim. Então, no caso aqui, eu fui lá nesse ambiente e coletei aleatoriamente indivíduos. E eu descobri que na minha coleta eu só encontrei uma espécie. Então, eu vou lá e escrevo um relatório, faço um relatório dizendo, bom, naquele ambiente ali só tem uma espécie de peixe, a espécie A. Eu posso ter chegado à conclusão certa? Posso. Nesse caso aqui, eu cheguei a uma conclusão correta, porque nesse ambiente nós temos uma monodominância de espécies. Então, eu cheguei na conclusão correta e está certa a minha conclusão no meu relatório. Só que nesse ambiente aqui, vamos dizer que foi feita uma coleta aqui, foi feita uma amostragem aqui, e eu só amostrei a espécie A e a espécie B. E aí não amostrei a espécie C. Então esquece esse indivíduo aqui. Eu só mostrei A e B. Nesse caso, eu estou fazendo, e eu escrevo um relatório dizendo, neste ambiente só ocorre a espécie A e a espécie B. Qual que é a implicação disso? Eu estou fazendo uma inferência errada, porque na minha amostragem, minha amostragem foi pobre. Eu só fiz a amostragem. Então, a minha amostragem foi pobre e eu não consegui coletar todos os indivíduos que ocorriam naquele ambiente. E eu vou chegar vou fazer uma inferência errada e eu vou chegar no resultado errado que pode causar um dano muito grande para aquele ambiente. Mas eu posso ter a sorte de coletar as 3 espécies de uma vez só, ok. Mas, às vezes, a maior parte das vezes, quando tem uma diversidade muito grande, a gente acaba coletando só parcialmente, só uma parte das espécies, e não todas as espécies daquele ambiente. E aí eu posso fazer uma inferência muito errada sobre a situação real daquele ambiente. E aí como que eu contorno esse problema? Como que é possível fazer o contorno desse problema? Através do monitoramento. Então, o que é o monitoramento? De acordo com o Dicionário Informal da Língua Portuguesa, monitoramento é você
é o ato de você observar em determinado período de tempo as condições de um objeto. Então, notem que aqui eu fiz um acréscimo de uma variável que lá em amostragem não tem, que é o tempo. Aqui é uma amostragem com a variável tempo. Então, eu levo em consideração o tempo, eu posso levar em consideração também o espaço. Então, eu posso ter a adição dessas duas variáveis, tempo e espaço, no conceito de amostragem. Então, o que que é o monitoramento? O monitoramento é, ao longo do tempo, você fazer várias amostragens. Então, você vai lá, coleta uma parte do todo, leva para o laboratório e analisa. Depois de um tempo, você volta lá, coleta outra parte do todo, daquele todo, e leva para o laboratório e analisa. Você, depois de um certo período, geralmente esse período ele é regular, né? É um período certinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma semana, 2 semanas, 3 dias, diário, enfim, tem um período correto para você fazer para cada organismo que você está analisando. E aí você tira uma parte do todo, leva para o laboratório, analisa. Tira uma parte do todo, analisa e você vai fazer, a partir disso, um monitoramento. Então, notem que você tem uma amostragem, você continua tendo amostragem para você fazer coleta, para você fazer a análise da população, você precisa fazer a amostragem. Mas aí você tem essa adicional de tempo. Ou de espaço, você pode fazer isso ao longo do espaço também. Em um período só, assim, um período contínuo, eu vou lá, coleto aqui, na parte, nesse ponto, depois eu caminho mais um pouco, coleto nesse outro ponto, e até eu fazer uma coleta num espaço muito grande. Eu fiz um monitoramento. O certo é eu voltar lá depois de um tempo e fazer a amostragem novamente. Mas nem sempre isso é o que acontece.